Era madrugada no lendário Hotel de Araxá, um lugar de renome, mas também cercado por segredos sombrios. Construído em 1943, o edifício carregava uma atmosfera única, resultado de histórias ligadas à maçonaria e ao ocultismo. Mesmo com o charme dos tempos passados, o lugar sempre deixava uma sensação inquietante nos visitantes. Era comum que hóspedes relatassem visões, sussurros e pesadelos inexplicáveis. Mas naquela noite, Vando, o gerente do hotel, conheceria algo que ultrapassava qualquer lenda. Por volta das 3 da manhã, Vando acordou de um sono agitado, com uma sensação pesada sobre o peito. Abriu os olhos tentando se orientar, quando sentiu um frio incomum, um frio que não vinha do ar, mas da própria escuridão do quarto. Foi então que algo impensável aconteceu. Uma força invisível o puxou pelo tornozelo. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia ter sido roubada pelo medo que o paralisava. Lentamente, sentiu-se sendo erguido da cama, seu corpo sem controle, enquanto seus pés mal tocavam o colchão. A figura que pairava no quarto era feita de sombras densas, como uma extensão da própria noite, mas com uma presença opressiva. Tinha um cheiro fétido de enxofre, forte o bastante para fazer os olhos de Vando arderem e seu estômago revirar. O que quer que fosse aquela entidade, ela não pertencia ao mundo dos vivos. Enquanto lutava para se libertar, os móveis de seu quarto começaram a se mover, como se uma tempestade invisível passasse ali dentro. Cadeiras foram arremessadas contra as paredes, o espelho se estilhaçou e uma rachadura se abriu no chão de madeira, expondo algo profundo e desconhecido. Em meio ao caos, Vando percebeu o brilho de um símbolo antigo, riscado no chão, que parecia brilhar com uma luz macabra. Era um emblema estranho, de origem oculta, que ele nunca tinha visto antes, mas que parecia ter sido deixado ali por algum propósito sombrio. O monstro o puxava cada vez mais em direção à rachadura no chão, onde o vazio parecia crescer como uma boca faminta. Enquanto Vando era arrastado, ele viu as sombras ao redor ganharem forma, como rostos distorcidos que riam e o observavam famintos. Sentiu-se à beira de um abismo, mas em um momento de desespero, reuniu as últimas forças para se soltar, caindo de volta no chão do quarto. Num piscar de olhos, a escuridão se dissipou. O quarto estava devastado, móveis quebrados, o cheiro ainda impregnado, e o símbolo antigo continuava no chão, um aviso silencioso do que havia tentado levá-lo. Desnorteado, Vando levantou-se, sentindo ainda o frio daquele toque sobrenatural. Quando o relógio bateu às 3h15, ele entendeu que aquilo não havia sido um sonho. Para ele, o hotel agora era mais do que apenas histórias. Era um portal, um lugar onde forças de outro mundo se escondiam à espreita, esperando pela próxima vítima para arrastar para o desconhecido. Nesse mesmo hotel aconteceu uma história curiosa. Era uma madrugada silenciosa no Hotel de Araxá, onde os corredores, normalmente imponentes, pareciam infinitos sob a luz fraca. Funcionários evitavam esses corredores à noite, pois todos conheciam a história da menina que surgia nos momentos mais escuros, chamando suavemente: "Venha brincar comigo." Aqueles que a viram relatavam a mesma coisa: uma criança de pele pálida, vestindo roupas antigas com um olhar fixo e penetrante. Cada funcionário que a via sabia o que fazer: ignorá-la e seguir adiante, pois qualquer interação com ela trazia consequências que ninguém ousava descobrir. Mas naquela noite, Rafael, um novo funcionário, se encontrou sozinho no corredor. Ao virar uma esquina, lá estava ela, de pé, com os olhos escuros como poços sem fim. "Venha brincar comigo", sussurrou a menina sorrindo. Sua voz era baixa, porém insistente, como se ecoasse no silêncio, invadindo seus pensamentos. Rafael hesitou, mas o sorriso dela parecia inofensivo. Ele decidiu que talvez um pouco de coragem o fizesse se destacar entre os outros. Abaixou-se e disse: "Claro, vamos brincar." Num piscar de olhos, ela segurou sua mão gelada como gelo, e o corredor pareceu se alongar ainda mais, enquanto o silêncio se tornava opressor. Ele piscou e, ao abrir os olhos novamente, estava em um quarto antigo, com móveis empoeirados, parecendo abandonado há décadas.
A menina estava ali, rindo baixinho, mas agora havia algo diferente em seu rosto. Um vazio que enchia o ar de tensão. "Você é meu amigo agora", ela disse, com uma voz que se transformou em um eco distorcido. Rafael tentou soltar a mão dela, mas a criança o segurava com uma força impossível. O quarto começou a se contorcer ao seu redor, como se as paredes respirassem, pulsando com uma energia maligna. No canto, viu a figura distorcida de um homem, com olhos apagados, observando silenciosamente. O riso da menina se intensificou, preenchendo o espaço enquanto o som parecia reverberar dentro da cabeça de Rafael. "Você vai brincar para sempre", sussurrou ela. E ele percebeu que já não sentia suas pernas, como se estivesse sendo sugado para aquele lugar, preso entre o real e o inferno. Na manhã seguinte, quando os outros funcionários começaram seu turno, encontraram o corredor deserto, como de costume. Mas agora, em meio ao silêncio, alguns juram ouvir uma segunda voz, junto à da menina, chamando baixinho. "Venha brincar com a gente." As lendas desse hotel são infinitas. Acompanhe esse relato de um funcionário que viveu para contar a história. A história corria pelos corredores do hotel. Em Araxá, uma funcionária chamada Laura, de alma inquieta, havia tirado a própria vida em um dos quartos no terceiro andar. Desde então, hóspedes que passavam uma noite naquele quarto saíam de lá transtornados, falando de sussurros, portas que batiam sozinhas e uma presença incômoda que os observava do canto do espelho. O quarto foi isolado e evitado por todos, mas a lenda de Laura persistia, tornando-se um segredo sombrio que nenhum dos funcionários ousava desafiar, exceto Sérgio, o técnico de manutenção. Cansado de ouvir as histórias e desafiando os olhares desconfiados dos colegas, ele decidiu provar que tudo aquilo não passava de imaginação. Numa noite de domingo, carregando uma lanterna e um cobertor, Sérgio entrou no quarto e fechou a porta com determinação. Ele se acomodou na cama, rindo de si mesmo por se deixar levar pelas histórias. Mas conforme o relógio avançava, o ar no quarto começou a mudar. Um frio úmido tomava conta e o silêncio parecia denso, quase sufocante. Passada a meia-noite, ele ouviu o que parecia ser um soluço suave vindo do banheiro. Sentou-se tentando ouvir melhor. Talvez fosse o vento, pensou. Mas logo, o som se transformou em um lamento prolongado, como se alguém estivesse preso em uma dor sem fim. Quando ergueu a lanterna em direção à porta do banheiro, viu uma sombra refletida no espelho. Uma figura feminina, com os cabelos desgrenhados e o rosto marcado por uma expressão de desespero. A figura moveu-se lentamente até o centro do quarto, como se deslizasse pelo chão. Sérgio sentiu seu corpo paralisado, enquanto a lanterna tremia em suas mãos. A mulher se aproximou e sussurrou com uma voz gélida. "Por que você veio? Se também não sente a dor?" De repente, ele sentiu uma pressão intensa em seu peito, como se mãos invisíveis o estivessem segurando. A lanterna caiu ao chão, e ele viu em meio à escuridão o rosto pálido de Laura olhando diretamente para ele. Seus olhos vazios e tristes o prendiam, transmitindo uma sensação de vazio profundo. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. Sentiu-se sendo puxado para a cama, como se a própria vontade o abandonasse. Os sussurros intensificaram-se, cercando-o, até que tudo ao seu redor desapareceu num apagão. Na manhã seguinte, encontraram Sérgio desmaiado, com o rosto marcado por arranhões profundos. Ao acordar, ele parecia outra pessoa, olhos sem brilho, encarando o nada, murmurando repetidamente a mesma frase. "Ela só queria que eu sentisse o que ela sentiu." Desde então, ninguém mais ousou entrar naquele quarto, e Sérgio jamais voltou a ser o mesmo.